Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. A semana teve algumas notícias que provocaram maior volatilidade nos mercados, como o pedido para início do processo de impeachment do presidente norte-americano Trump e o adiamento da reforma da Previdência no Senado no cenário doméstico. Sendo assim, o Ibovespa termina a semana próximo da estabilidade, com uma queda acumulada de 0,06%. Os temas em destaque nessa semana foram, número 1, a divulgação do IPCA 15 de setembro e os documentos divulgados pelo Banco Central, a ata do Copom e o relatório trimestral de inflação, que reforçaram o cenário de Selic em níveis baixos por um período mais prolongado. Número 2, as notícias relacionadas à sessão onerosa e número 3, os avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Com relação à inflação, o IPCA 15 de setembro avançou 0,09% na variação mensal, em linha com o consenso de mercado. No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 3,22%. Os núcleos de inflação, bem como os itens mais sensíveis à atividade econômica, continuam evidenciando um cenário benigno para a inflação, sem sinais de pressões inflacionárias. Além disso, as expectativas de inflação seguem ancoradas. Dessa forma, a inflação não representa um problema no cenário atual. A ata do Copom, referente à última decisão de política monetária, e o relatório trimestral de inflação seguiram a linha do comunicado pós-decisão, com um tom mais propenso a estímulos monetários, deixando a porta aberta para cortes de juros adicionais. Assim, não obstante a recente depreciação do real frente ao dólar, o cenário doméstico atual, com fraqueza na atividade econômica e elevada capacidade ociosa, juntamente com o bom andamento da agenda de reformas e o ambiente benigno para a inflação, formam um conjunto de características que levarão o Banco Central possivelmente a continuar seu ciclo de corte de juros nas próximas decisões. Em relação ao tema político, a semana se encerrou com um acordo entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para permitir a realização do leilão do excedente da chamada sessão onerosa. Esse acordo deve permitir ao governo realizar o leilão do pré-sal marcado para novembro. Esse acordo inclui o pagamento de 33 bilhões de reais da dívida da União com a Petrobras. Com isso, as ações da Petrobras ON acumularam ganhos de cerca de 0,7%, enquanto as ações PN acumularam ganhos de aproximadamente 2,6% ao longo da semana. Por fim, o imbróglio comercial entre China e Estados Unidos continuou trazendo volatilidade para os mercados, com a semana terminando com um arrefecimento nas tensões, após o presidente norte-americano adotar um discurso mais ameno e com a notícia da definição de que autoridades do alto escalão dos Estados Unidos e da China retomarão as negociações comerciais em Washington no dia 10 de outubro. Diante desse cenário, as maiores altas e baixas ao longo dessa semana foram: como destaque de alta, nós tivemos em primeiro lugar as ações da Via Varejo, com uma alta de 6,1%, seguido pelas ações da Suzano, com uma alta de 5,4%, mesmo a empresa ainda enfrentando um ambiente de maior cautela com relação ao preço da celulose, e por fim as ações da JBS com uma alta de 4,7%. Como destaque negativo, nós tivemos em primeiro lugar as ações da Embraer com uma queda de 7,7%, em seguida as ações da CSN com uma queda de aproximadamente 4% e por fim as ações do Banco do Brasil com uma queda de 3,7%. Como destaque na agenda da próxima semana, teremos no Brasil os dados da produção industrial referente ao mês de agosto, nos Estados Unidos o relatório do mercado de trabalho com a criação de empregos no mercado formal e a taxa de desemprego referente ao mês de setembro, o famoso payroll.
Na Europa, na zona do euro mais especificamente, vamos ter os dados de confiança, o PMI, com a leitura final de setembro. E por fim, na China também teremos o dado de PMI referente ao mês de setembro. Esse foi mais um programa Giro da Semana. Um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana.